Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fora de Sala. É uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez para a nossa conversa sobre teologia, cultura e sociedade. Falamos diretamente da maravilhosa Encantibáia, aquela cidade. Gostaram? Eu não entendi. Encantibáia, entendeu? É uma mistura com nome. Encantada Tibaia. Tá fazendo junções porque não tá achando adjetivos. Exato, exatamente. A gente tem que renovar a proposta aqui. Ah, entendi. Exatamente. Fiona, tá, entendi. Isso, gente, isso. Falta de tão distante. criatividade. Tão distante, far away. É isso aí. Felipe Santos, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Lucas Sabatier. É sempre uma alegria, meu amigo. Isso aí, nosso querido europeu. Joel Neto. Alegria, Du. E Pedro Vercelino. Obrigado, Du. Valeu, galera. Na técnica desse programa, a gente tem a maravilhosa equipe da Mídia FM. Falamos aqui diretamente do estúdio número 8. Hoje é o 8. Hoje é o 8, que estão nos separando aqui, o estúdio número 8. Da Rádio Mídia. Rádio Mídia é um novo jeito de ouvir. Acessa lá, radiomedia.com.br, que gentilmente cede os seus estúdios aqui pra gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Márcia. E ele, que está aqui conosco mais uma vez. A prova de que a síndrome de Estocolmo é mais real do que você imagina. Temos aqui, depois de nascer das cinzas, quem, amigos? Quem? Renan Simas. Renan Simas. Ele gosta tanto da gente que ele tá aqui no computadorzinho do lado, fazendo nada, jogando CS enquanto a gente grava esse programa. Não, a gente sentiu falta dele. Sentiu? Quem que a senti gente muita zoaria? Falta, muita falta. Engraçado que a gente consegue zoar mesmo quando ele não está. É verdade. Isso é bom. Isso é sinal que a gente ama. É nosso amigo, né? Nosso Pois é, amigo. a amizade é nosso pra amigo. isso, né? Muito bem. Queridos, o tema de hoje é um tema muito importante. É um tema para você que passou aí o Dia dos Namorados, sofrendo, pensando, semana passada foi Dia dos Namorados, você estava ali pensando, cadê a tampa da minha panela? Onde está o par da minha meia? Onde foi parar o meu varão, a minha varoa? Não é? Hoje nós vamos conversar sobre solteirice ou solteiridade, nós vamos distinguir essas duas palavras logo em seguida, mas você que passou algum tempo aí, eu queria lembrar você que hoje mais da metade da população brasileira, no último censo do IBGE, nos disse que 81 milhões de pessoas estão solteiras. Uau. Ou seja, há esperança, amigo. Não desista, né? Não desista. Esse aumento significativo, muito embora a gente esteja aqui falando disso de maneira leve, nos convida a fazer uma pergunta profunda. Como pode, ou é possível um solteiro viver de uma forma que agrada ao Senhor? Como é que se pode aproveitar essa fase da vida para crescer espiritualmente, servir e honrar a Deus? Os perigos, ou os ídolos, as ilusões que podem surgir nessa fase da vida para alguém que ainda não conseguiu encontrar o seu parceiro? É isso que nós vamos discutir hoje no Fora de Sala. Renan, solta a vinheta. Lucas, a gente estava aqui conversando sobre como a gente chamar essa fase da vida, e muita gente fala de solteirice. E a gente estava discutindo que um termo mais adequado, um termo diferente, uma possibilidade para esse termo seria solteiridade. Explica pra gente o que a gente estava conversando aqui um pouco sobre esse assunto. Quando eu tentei falar sobre o tema algum tempo atrás no seminário, eu percebi que solteirice tem um quê pejorativo, né? Em inglês, o singleness. Não traduzia exatamente solteirice, porque solteirice no Brasil acabou sendo sinônimo de alguma coisa ruim. Alguém encalhado. Alguém encalhado, é a tiazona. Isso. Né? Ou Aquela tiozão. que queria, exatamente, que queria casar e não conseguiu. Isso. Né? Que ficou para tio ou para tia. Então eu comecei a usar, encontrei alguns amigos que estavam usando a palavra solteiridade, não sei nem se pertence ao vocábulo, à língua portuguesa, senão não neologismo. Mas de qualquer maneira eu tenho usado para denotar o estado civil de estar solteiro, sem nenhum tipo de carga pejorativa. Então essa é a distinção que eu tenho tentado propor. Queridos,
para muitos, acho que a questão do celibato é ponto pacífico para nós, né? Quem que é o celibatário e quem que não é o celibatário. O celibatário, aquele que tem o dom de celibato, é aquele que não quer encontrar um parceiro, né? E tudo bem com isso, mas existem muitos que desejam... Acho que vale até por causa da questão do dom do celibato. Ele não quer encontrar um parceiro por causa de algo que Deus fez pelas razões certas do Espírito e o separou para uma tarefa específica. Você pode não querer encontrar também pelas razões erradas, né? Perfeitamente. E existe até a discussão sobre o que é esse dom. Tá? Então, existem aqueles que caracterizam o dom, e aqui a gente está falando especificamente de 1 Coríntios 7. É por isso que eu tenho aberto. O que é esse dom? Né? O dom é uma capacitação sobrenatural que vai te transformar praticamente num eunuco, né? Aquele que não tem desejos sexuais, por isso você não se casa. Ou o dom ali em 1 Coríntios 7 se trata do estar solteiro, do estado civil em si. E eu tendo a pensar que tem a ver com o estado civil, porque o Paulo fala de 2 dons. Ele fala do dom de estar solteiro e do dom de estar casado. Então, se os dons são contrastantes, me parece que ele está operando no mesmo nível. E aí, eu não preciso admitir a existência de um dom que seja permanente. Se você está solteiro, o seu dom agora é o seu estado civil de solteiro. Se você está casado, o seu dom agora é o estado civil de estar casado. Pode ser que daqui a pouco o seu marido faleça, a sua esposa vá embora, te abandone. E novamente você tem o desafio, que também é o dom, de estar solteiro ou estar casado. Né? Pedro, você está com esse texto aberto? Você queria... Sim, acho que é até importante ressaltar, né, que isso em 1 Coríntios 7, esse é exatamente o princípio do parágrafo como um todo, né? Em 1 Coríntios 7, Paulo está lidando com, pelo menos, acho que 3 elementos. Ele está lidando com os casados e os não mais casados. Depois ele está lidando com os que ainda não se casaram, no final do capítulo. E no meio, parece que ele lida com o princípio geral que governa o capítulo, que é o seguinte, ele diz, Paulo está ensinando aqueles cristãos a servirem a Deus no status no qual eles foram chamados a Cristo. E qual é o grande dilema na cidade de Corinto ali naquele momento? Você tem gente que se converteu, que faz parte do sistema escravocrata da cidade, que foi casado por obrigação. Você tem gente que é viúvo, você tem gente que foi dado em casamento, você tem gente que foi vendido para estar casado. Você tem gente que se converteu um cônjuge, não se converteu o outro cônjuge. E por causa da conversão, um dos lugares em que a conversão está trazendo transformação é nas relações de casamento. E as pessoas estão dizendo, vou largar o marido, vou largar a esposa, nunca mais vou me casar. E aí Paulo está dizendo, não, pera, gente. Se Deus te alcançou casado, sirva a Deus casado. Se Deus te alcançou solteiro, sirva a Deus solteiro. Se Deus te alcançou escravo, sirva a Deus escravo. Por isso que ele vai dizer no capítulo 7, no versículo 17, o seguinte, olha que interessante que ele vai dizer a partir disso. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. E aí ele vai usar vários exemplos de várias circunstâncias, né? Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncidão. Foi alguém chamado quando não era circuncidado? Não se circuncide. E ele vai discutir a questão da circuncisão, né? Ele diz no versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Se puder conseguir a liberdade, consiga. E aí ele vai falar sobre essa necessidade de... Olha o versículo 24 agora. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Esse é o argumento do Paulo até para a questão do divórcio, ali, inclusive, né? Então me parece que o grande ponto é, se Deus te chamou solteiro nesse momento para servi-lo, sirva ele como um solteiro para a glória dele. Deus te chamou casado com um incrédulo, sirva a Deus como um casado como um incrédulo. Então o dom está significando a circunstância da sua vida. Me parece que a ênfase está na providência de Deus. Na providência de Deus. Tá. Na providência de Deus, porque a providência é boa. Ela tem todos os seus desafios. E a gente pode dizer que o solteiro e o casado enfrentam desafios diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tanto para o solteiro quanto para o casado, a providência de Deus é boa. Ela é uma dádiva. Sim. Então, a gente está abrindo aqui um paradigma que, para muita gente que está ouvindo o nosso programa, pode ser até novo. Porque dentro das nossas igrejas, está cheio de pessoas que a idade estão passando e que elas estão solteiras, por não encontrarem um cônjuge ou por conta dessas próprias situações que nós colocamos. Divórcio,
uma viuvez, jovens que não têm ainda encontrado alguém que se adeque a eles. E embora isso possa refletir também uma série de outros problemas que talvez a gente possa passar rapidamente aqui, o que a gente está querendo dizer, então, para essa pessoa que está nos ouvindo, que se encontra nessa situação, é que a solteiridade dela hoje pode ser uma bênção, pode ser um dom, ela pode desfrutar e desenvolver o seu relacionamento com Deus ali e glorificar a Deus por meio da sua solteiridade. Sim. E eu quero fazer a minha afirmação contextualizando isso com Gênesis, né? Porque Deus olha para Adão e ele afirma: não é bom que o homem esteja só. Né? Me parece que Deus cria e ele afirma que tudo é bom. De repente, no meio todas aquelas afirmações sobre a bondade da criação, ele faz uma afirmação que está aquém daquela bondade. Não é bom que ele esteja só. E aí, contrastando o contexto de 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer: digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Como que eu entendo o não é bom com o seria bom? Né? Me parece que no meio do caminho aconteceu alguma coisa. É legal isso. Né? Me aconteceu alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver com o evangelho. Porque no meio do caminho você tem o Cristo, que é o Deus homem, que vem e não se casa. Nota que se a gente exigisse, colocasse o casamento como uma ordem, uma ordenança que é necessária para a obediência, e Cristo não se casou, então ele não cumpriu toda a lei. E aí você tem um problema soteriológico sobre salvação, porque o sacrifício é daquele que não cumpriu toda a lei. Isso sem falar do problema teleológico e antropológico, né? Porque se o propósito do homem é o casamento e o viver em comunidade, Jesus nunca foi homem por inteiro. Se ele nunca foi uma só carne com alguém. Isso. Esse é um grande problema. Esse é o problema antropológico. Né? E o teleológico, ou seja, se o nosso propósito da vida é casar, isso. Então Jesus nunca cumpriu a sua missão plenamente. Então, duas colocações sobre isso. A primeira delas tem a ver com o teleológico, né? Me parece que Jesus, ele antecipa uma realidade celestial, porque no céu nós não somos dados em casamento. O nosso casamento dura até que a morte o separe. O título do livro do John Piper, Casamento Temporário, é muito emblemático. Né? Uhum. Então me parece que aqui a solteiridade antecipa uma realidade celestial, onde o casamento não é necessário mais. E ele é inexistente. Por quê? Porque Cristo é o nosso esposo e ele é suficiente. Né? Com relação ao problema antropológico, é o problema mais culturalmente relevante, né, Pedro? Com certeza. Porque o nosso tempo diz, a não ser que você expresse a sua sexualidade, você não vai experimentar a sua humanidade por completo. Isso aí. E Jesus não expressou a sexualidade dele. E aí eu diria... E aí a igreja... Desculpa, só para completar. Mas a igreja errou quando ela respondeu a essa proposta do mundo de que nós precisamos expressar a nossa sexualidade para sermos humanos, quando a igreja respondeu dizendo: é verdade, então expresse isso no casamento. Uhum. Porque o que ela tinha que falar, não é verdade. Você não precisa expressar essa sexualidade para ser completamente humano. O nosso Salvador não expressou isso. E ele foi o mais perfeito humano. E aí, acho que o problema é que a gente tem dois reducionismos na mesa. O primeiro é reduzir sexualidade à expressão sexual do ato sexual. E sexualidade é maior e mais amplo do que o ato sexual. Acho que esse é um primeiro reducionismo importante. Eu não estou excluindo a sexualidade de Jesus, hein? Por favor. Exatamente. Jesus tem sexualidade. A expressão sexual. Isso, exatamente. Mas a gente reduziu sexualidade à expressão sexual. Isso. E o segundo reducionismo é reduzir sexualidade à identidade. Que é o que o pós-modernismo tentou fazer e fez com que ele implodisse de dentro para fora, né? Qual é o grande problema hoje? Todo mundo diz que você é o que você sente, você é o que você sexualmente pratica. O que a gente tem como resultado de tudo isso? Um bando de gente confusa, machucada e quebrada que não sabe o que é, porque não sabe o que sente, nem como expressa isso com ninguém. E aí, na pandemia, a gente rachou ou fraturou a identidade das pessoas porque ninguém se envolvia com ninguém sexualmente na pandemia. E a gente tem uma geração de gente sexualmente confusa e quebrada porque não se expressou sexualmente e então não sabe quem é. Então essas duas reduções afetam de maneira prática a igreja e como a gente lida com o solteiro. Porque ele nunca vai ser plenamente homem nem plenamente mulher se ele não tiver relações sexuais com ninguém.
E se ele não vai ter se ele nunca vai saber quem ele é por causa disso, ele tem um problema de identidade. E ele se torna um cristão de segunda categoria. Porque ele é menos homem ou menos mulher, porque ele não foi dado em casamento. E aí isso é um problema teológico gravíssimo. E parece que esse segundo reducionismo que o Pedro falou, da identidade, né? Parece que é exatamente essa grande questão que a gente precisa abater com as pessoas nas nossas comunidades de fé que lidam com a solteridade. Porque a identidade deles não está baseada No status civil, num relacionamento, como o Lucas falou, entre aqui e ali aconteceu uma coisa, né? É o evangelho. Jesus é a identidade. Então, nós como pastores lidamos com pessoas que estão solteiras porque a caminhada da vida não levou eles a um relacionamento. E se você perguntasse para ele ou ela, você gostaria de casar? Essas pessoas diriam sim, eu gostaria muito de casar. E eventualmente eles não casarão. E é nosso papel como ministros do evangelho ensiná-los que a identidade deles não está baseada em casar ou deixar de casar. Não existe menos dignidade em se estar solteiro. Ninguém é menos completo por estar solteiro, porque Cristo é suficiente. Sim. Ou a gente não acredita nisso. E se eu entendi bem o que vocês falaram, vocês dois, aí me ajudem, e eu achei muito interessante, se eu entendi correto. Então, essa pessoa que nós estamos desafiando a identidade dela em Cristo, nós estamos dizendo, agora que você talvez não case, vamos dizer que você não case, o dom de Cristo está em você. Para você viver essa vida na plenitude do que Cristo é em você e tem para você. Nesse sentido, um dom de celibato que essa pessoa não escolheu intencionalmente se perfaz na vida dela. Eu entendi direito isso? Aí. Não, é isso aí. Eu acho que até, Joel, ressaltando isso, né? Tem um contexto histórico complexo aqui por trás de 1 Coríntios 7. Talvez seja um dos mais complexos da carta. Mas tem uma frase que é difícil você ignorar ela em 1 Coríntios 7. Paulo diz o seguinte no versículo 37. O homem que decidiu firmemente no coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, decidindo no coração não se casar com a virgem, aqui o termo virgem tem a ver com a jovem não casada, né? Pode ter a ver com a questão do nunca ter se envolvido sexualmente com alguém, mas o termo essencialmente significa a jovem não casada, né? Ele diz, este também faz bem. Isso gera uma certa ira em mim, Lucas e Joel, porque tem muito pastor na igreja dizendo que o jovem está errado porque ele não casou. Quando Paulo está dizendo na Bíblia que quando um jovem toma uma decisão resoluta de dedicar a sua vida a algo, ele não está pecando por causa disso. Essa é uma decisão consciente. E de acordo com os seus impulsos e o seu domínio próprio, Paulo diz isso é bom. Mas por algum motivo a gente está achando que Paulo não tem uma boa opinião sobre isso. E a mesma coisa era o que os coríntios achavam do Paulo. Porque os coríntios achavam que Paulo estava errado. E Paulo, no versículo 40, vai dizer o seguinte: na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está, e eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Essa é uma das frases mais irônicas de Paulo em 1 Coríntios, né? Porque talvez um dos dilemas em 1 Coríntios são com os homens e mulheres hiperespirituais, né? Uma escatologia hiperrealizada, eles são uma espécie de andrógenos porque eles transcenderam, atingiram o nirvana da vida espiritual, e agora que eles habitam na espiritosfera porque Deus está trazendo Jesus de volta, eles abandonam as coisas deste mundo. A questão do véu está em jogo por causa disso e tudo mais. E eles estão dizendo assim, não, Paulo, a gente é espiritual, a gente não casa mais. Ou a gente é espiritual, a gente não lida com as coisas dessa forma. Paulo falou assim, não, peraí. Eu também tenho o Espírito, não são só vocês. E eu acho que casar é bom. Eu também acho que ficar solteiro também é bom. Então, eu acho às vezes que tem muito pastor com problema com Paulo. Nesse quesito. É que a base do que é bom não está em casar ou não ser casado. Está em cumprir o propósito para o que Deus te chamou, que é o meio do parágrafo, dizendo agora, sirva Jesus de acordo com como você foi chamado. E nesse serviço, o dom faz sentido, porque quando Deus nos dá dons, não é uma bênção para acabar em você. É para que você coloque isso para repartir. É o meio da missão, né? Não sei se vocês viram de maneira prática isso, Joel, vou passar para você. Mas essa semana, algumas semanas atrás, acho que um exemplo que vai trazer à tona tudo exatamente o que vocês estão falando. Não sei se vocês viram aquele caso de uma freira que era muito bonita. E ela ficou muito famosa, porque estava todo mundo achando que ela era bonita demais para ser freira. Sim, ela foi Itália, na Itália, uma brasileira, ela voltou para o Brasil
Ela chegou a ser agredida? Ela liderava um assim? convento e aí parece que ela foi destituída da liderança do convento porque disseram que ela estava mandando mal, mas na verdade foi um golpe de estado de algum bispo na Itália que não gostava dela e as freiras tudo abandonaram o convento porque amavam ela. Exato. Ela deu uma entrevista agora e eu achei engraçado a comoção atrás, porque é exatamente o que vocês estão falando. Ela não expressar a sua sexualidade por ser tão bonita... Quase uma ofensa. É um absurdo. Quase uma ofensa. É um absurdo. É um desperdício. É um desperdício. E a opção dela de celibato, de entregar a sua vida para Cristo e de viver para o seu ministério... Ser casada com Cristo. Ser casada com Cristo foi a expressão que ela usou. Essa é a metáfora do celibato. Exatamente. Para nós é um absurdo. É inapropriado. De que forma vocês acham que essa ideia, isso que nós estamos trazendo do Evangelho, essa ideia de que no Evangelho nada nos falta? De que no Evangelho nós temos Cristo, e se nós temos Cristo, nós temos tudo. Como isso consola ou muda a vida daquele jovem, daquela jovem que hoje está numa igreja, olhando à volta, vendo seus amigos se casando, ela está ficando para trás, ele está ficando para trás. As pessoas na igreja olham diferente, ele já não tem mais pequenos grupos, ele já não tem mais comunidades, pessoas onde participar. Que tipo de esperança, que tipo de transformação isso afeta de maneira prática esse jovem ou essa jovem? Acho que a sua colocação já responde a sua pergunta, né, cara? Jesus é tudo. E a gente precisa explicar isso para as pessoas, mas a afirmação já é tudo. A pergunta que eu faço é: o que um marido ou uma esposa pode te dar que Jesus não te deu? Já é tudo. E não te deu de maneira plena. Isso aí. E aí eu falo que essa transformação, Edu, não é só a capacitação pro solteiro, não é? Pelo tempo que Deus assim aprouver, mas é a capacitação para aquele que vai se casar. Porque o melhor candidato para se casar, vocês que estão solteiros e estão procurando, inclusive para autoavaliação, autoexame, o melhor candidato para se casar é aquele que não precisa se casar. Isso mesmo. Porque ele já tem em Jesus. Uau. Tudo. E daí, se ele tem tudo em Jesus, ele é livre para amar. Agora, se ele está esperando de você aquilo que você vai dar para sua felicidade, você vai ser um ótimo escravizador de cônjuge. Né? Você, a armadilha. Ou ele vai sugar você. Exatamente. Quando a minha filha fez 15 anos, nós fomos jantar, eu, Mônica, meus filhos, e fomos levados para jantar, para comemorar o aniversário dela, pelo Carlos Macor e a Pâmela. E aí nós estávamos, uma das comemorações foram essas. Eu estava jantando em São José, aí a Pâmela deu um conselho de 15 anos para Ana. Ela falou: Ana, vou te dar um conselho de 15 anos. E eu achei lindo aquilo. Ela falou: você está indo em direção a Jesus. Imagina que você está caminhando em direção a Jesus. Um dia, um menino vai começar a caminhar do seu lado e vai perguntar para você: para onde você está indo? E aí você vai dizer para ele: eu estou indo até Jesus. E você vai perguntar para o menino: e você, para onde você está indo? E ele vai dizer: eu estou indo até Jesus. Aí talvez ele te diga: eu posso ir junto? E lá em Jesus vocês vão se encontrar. Ele falou: mas se ele quiser que você saia da sua caminhada até Cristo, para caminhar com ele, não vá. Cara, eu quase chorei. Né? Eu acho que essa é a ideia. Agora, você colocou nas suas indagações aí, como o Lucas muito bem respondeu, a questão, além de como mostrar que Jesus é tudo, como mostrar no meio dessa igreja que não tem mais espaço no grupo pequeno. Eu acho que a igreja precisa aprender também. Nós temos falhas nisso. Nós vamos aprender a não ser essa igreja estereotipada. Essa igreja do papai, mamãe e filhinho, da igreja de família de margarina, né? Que nós temos famílias diferentes na igreja, não diferentes nos sentidos pecaminosos, mas nós temos mulheres que são mães solteiras. Isso que eu ia falar, Jô, até porque a gente tá cheio de pessoas... Eu gosto o Ricardo Agreste usa essa categoria no livro dele, Feito para Durar, né? Ele fala sobre os casados, os não casados e os não mais casados. Isso. Né? A nossa igreja está cheia de não mais casados. A nossa cheia de casados, não casados e não mais casados. Isso. E uma igreja de não mais casados
precisa pensar, inclusive, onde ela inclui os não mais casados no pequeno grupo dela. Isso. Né? Nas aplicações Isso, homiléticas, nas aplicações na homiléticas, pregação. isso. Se tudo é sobre você e o seu cônjuge, você não tá pregando pros adolescentes, você não tá pregando para os viúvos, você não tá pregando pros divorciados. Você e seu filho, você não tá pregando pra quem tem o dom do celibato. E quando a gente diz que a igreja precisa prestar atenção nessas pessoas, Ou a gente não desculpa. está falando só da igreja institucional. A gente Isso. está falando Igreja de Cristo. dos membros. Né? Qual é aquele solteiro que você vai convidar para passar o Natal com você, o Ano Novo, Isso. o feriado ou o domingo que o solteiro vai sozinho para casa? Né? Ele não tem a família para... Né? Como que você Ele está tem servindo? a família somos nós. Exatamente. Ele tem a família. Quem são os seus irmãos e as suas irmãs? e a olha sua isso, mãe? que lindo, cara. Essa é a mensagem Essa é a de nossa... Jesus. Agora, e aí eu ia falar aquela vez antes, pegando a categoria do Pedro de ter hora que me dá raiva de alguns pastores, né? Eu acho que também tem uma coisa que nós como igreja devemos aprender. Nessa discussão do você não deveria ficar solteira, que seu propósito é casar, via de regra, eu posso estar errado, tá bom? Mas eu sinto que nós pesamos esse discurso mais na mulher do que no homem. Mais na mulher do que no homem. Porque parece que se uma mulher não casa é porque ela não é... Ela é muito exigente, ela é muito feminista. Ou ela não é bonita. Ela não quer se submeter a um homem. A gente pesa esse discurso da solteridade, sendo solteirice como algo pejorativo para ela, muito na mulher. A gente não fala muito isso do homem. O homem tá só escolhendo. O homem tá só olhando. A mulher não, a mulher tá exigindo demais. Então, a minha experiência, de novo, eu posso estar errado e eu sei que pode ser uma análise muito reducionista. Mas eu tenho notado que, em geral, a igreja pesa esse discurso muito mais na mulher do que no homem. Apesar disso, a gente está aqui ressaltando a transformação que passa no evangelho para esse solteiro. Mas como isso se equilibra, como isso lida com a relevância e a importância que as escrituras dão para a família? Talvez, Como que isso se equilibra ou como isso se encaixa dentro desse cenário que nós estamos falando? Todos nós aqui somos casados, todos nós temos filhos, nós reconhecemos a importância e a bênção que é a família. Mas como nós isso se exageramos encaixa? de ter filhos. Né? Alguns de nós, boa parte de nós, passamos. Eu nem bebo na água que vocês bebem. É isso. Todos vocês têm 3 filhos. A gente aqui já dá quase um time de futebol, Dá né? um time. Como que a gente quase equilibra? não, Dá, exatamente. É 3, Tem 6, 9, 12. Tem um reserva Com ainda. Rafinha, 2 reserva. Rafinha, 2 reserva aí. Como que isso se equilibra com o que nós estamos falando dessa solteirice transformada com Cristo, com a importância e a relevância da família? Do casamento, a bênção. Eu acho que o Felipe tinha que falar essa, porque a conversa sem a contribuição dele é uma conversa pior. Ela é pobre, ele é pobre. Olha só que bonito isso. Conversa sem o Felipe é pobre. Eu tô ouvindo aqui porque é um assunto que me interessa muito. Você escreveu e tem pesquisado muito sobre a questão de... É minha área, assim, de pesquisa já há alguns anos. E essa é uma questão que me angustia muito, né? E tem me angustiado muito nos últimos meses, e especialmente depois que eu tive um sonho. Eu sonhei que eu era solteiro. E eu tenho 46 anos de idade, eu era solteiro. Tá difícil não rir, cara. Não, mas assim, minhas histórias são sempre Isso assim, que né? dá você dormir sem camiseta. E o melhor é que ele tá falando isso sério, tipo, ele realmente teve esse sonho. realmente pensando. Eu tive esse sonho, eu tava... Conta. Vamos lá, Nas vamos lá. várias conversas que eu tenho com a minha esposa, né, sobre esses assuntos, que é um assunto que eu gosto, essa de entrada na vida adulta, essa faixa dos 20 anos aí, é uma área que eu, de fato, gosto muito. E acho que nós estávamos conversando sobre o assunto, eu dormi e eu tive um sonho que eu estava solteiro, e eu acordei angustiado com aquilo, e não que ser solteiro seja uma coisa ruim, a ideia não é essa, mas porque vem no coração na hora. Nós somos cercados de pessoas assim, nós trabalhamos com o público, com essa faixa etária especificamente. Nós somos cercados de pessoas que acordam todos os dias e essa é a realidade delas, não o sonho delas. E assim, desculpa ter fugido da questão da família, né? Vocês me colocaram aí no assunto, mas eu trabalhei como missionário em campo transcultural, já falei isso várias vezes, e 1/3 das mulheres no campo missionário são solteiras. Entre os homens é um pouco menor isso, entre as mulheres 1/3. Então, eu liderava muitas solteiras
alguns solteiros, mas muitas solteiras, e nós éramos a família deles, e nós éramos delas, nós éramos responsáveis por elas. Muitas vezes acontecia de ter que ir para o hospital, ter que acontecer alguma coisa, acidente de carro. Uma vez uma missionária nossa sofreu um acidente de carro na Polônia, a gente desesperado lá na Hungria, e como é que vai, resolve? Então nós ficávamos muito responsáveis, mas nós circulamos muito num ambiente onde as pessoas encorajam os outros a casar, né? Não porque nós queiramos ser desagradáveis e forçar a barra, não é isso. É porque a gente sabe que é uma coisa que é valiosa na vida de uma pessoa. Independente da pessoa ficar solteira ou não, o casamento é uma coisa valiosa. Constituir uma família é uma coisa valiosa e é um caminho natural na vida. Assim como a solteiridade pode ser um caminho natural para umas pessoas, mas casar é um caminho natural para boa parte das pessoas. Um bom também. caminho, né? Bom caminho. Mas eu tô tentando, assim, eu tô tentando entender, porque é muito fácil você julgar. Isso é algo que tem crescido no meu coração há alguns meses. É muito fácil julgar essa geração que tem um número enorme de solteiros ou que tem um número enorme de pessoas que estão assim ou que estão assado. Só que, cara, eu tenho que encontrá-los onde eles estão e tentar entender o que está acontecendo. E alguns dados que eu estava estudando aí algumas semanas foram bem interessantes e que envolvem a questão da solteirice. A nossa sociedade empurrou tudo para frente. A faixa etária de todos os aspectos da sociedade foram empurradas para frente. E não foi para fazer o trabalho do reino. Não foi para fazer o trabalho do reino. Mas assim, é uma coisa que está no espectro. E as pessoas, os crentes também estão inseridos nesse contexto cultural. Hoje, antigamente pouca gente ia para a faculdade. Né? As pessoas, poucas iam para a faculdade, já entravam no mercado de trabalho, acabavam casando um pouco mais cedo por circunstâncias distintas. Hoje, as pessoas passam da faculdade, elas vão para pós-graduação. As pessoas vão entrar... Não é que elas não se importam, não se importem com relacionamentos, porque todo mundo tem carência nessa questão do relacionamento. Todo mundo não. Boa parte das pessoas tem essa carência, esse desejo de se relacionar com alguém. Mas, ao mesmo tempo, elas estão lidando com uma sociedade que exige delas que elas se preparem muito, dediquem muito tempo ao preparo delas para poderem se estabilizar. Então, o meu pai começou a trabalhar com 7 anos de idade. Alguns de vocês aí que têm pais mais novos que os meus já trabalharam um pouco mais tarde. Eu comecei a trabalhar depois que eu terminei a faculdade. Hoje o cara faz a faculdade, ele consegue um emprego, ele tem que se estabilizar no emprego, e para se estabilizar no emprego ele vai ter que fazer a pós-graduação dele, e ele vai ter que conciliar trabalho, pós, igreja e o tempo para namorar. E o tempo. Não é que a pessoa não quer, mas... A vida dela não condiz com o tempo para lidar com relacionamento. Isso ela não tem capacidade emocional, mental, física de se dedicar para outra pessoa. Sem querer naturalizar, mas já naturalizando, é natural. É natural que as pessoas hoje terminem as etapas formativas da vida delas mais tarde. Em média, 5 anos mais tarde. Existem alguns aspectos sobre o cérebro humano, sobre a fisiologia humana, que o pessoal que estuda nessa área está descobrindo que dá para você empurrar um pouquinho para frente. Um menino de 20 e poucos anos é adolescente. Exatamente. Dá para você empurrar um pouquinho para frente. Não a adolescência birrenta, não é adolescência ofensiva Nutella. Isso. A pessoa não ter que assumir tantas responsabilidades até os seus 24, 25 anos, porque a fisiologia dela ainda está num processo final de adequação, o cérebro dela ainda... A plasticidade do cérebro dela ainda tem um pouco de possibilidades. Essas pessoas, elas têm a tendência de se tornar mais criativas, mais capazes, porque elas estão explorando essa flexibilidade que o organismo delas dá. Beleza. E isso vai fazer com que elas acabem terminando essa parte formativa um pouco mais tarde. E quando elas passam essa fase formativa um pouco mais tarde, elas vão começar, aí sim, a conseguir olhar para outras pessoas com que elas querem... O que você está chamando de parte formativa? Terminar a educação, tentar conseguir o primeiro emprego, essa parte formativa, começar a se formar como aquela pessoa que saiu da adolescência e está entrando na vida na vida adulta. E aí, só que ela vai entrar nessa fase com 26, 27 anos. O problema é que esse período é o período difícil de você fazer amigos. Você vai fazer amigos na sua infância, na sua adolescência e durante o período universitário. Você dificilmente vai fazer novos amigos depois que você vencer a barreira dos 25 anos. Você dificilmente vai estabelecer novos hábitos na sua vida depois que você passar da barreira dos 28 anos. Não é impossível. Você se torna mais
não é estável mais... Você se torna mais estável. Acho que essa palavra... Você não está explorando novos ambientes, onde tem novas pessoas. Você vai entrar num estado de estabilização quando você começa a entrar nos seus 26, 27, 28 anos. Muitos dos seus hábitos vão se solidificar. Muitas das suas experiências sociais vão se estabilizar. Você vai estar naquela cidade, você vai estar naquele emprego, você vai estar naquele convívio com as pessoas. Isso vai... E aí você vai começar a olhar e buscar alguém que você quer. Você vai começar a se sentir um pouco mais aliviado para tentar entrar num relacionamento, mas aí vem outro problema. Parece que está muito tarde, porque as pessoas já estão estabilizadas socialmente, já estão, de certa forma, estabilizadas fisiologicamente. O desafio vai ser um pouco maior. Você mencionou a igreja como a igreja precisando se adaptar. A igreja, ela é o melhor espaço social da nossa sociedade, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não adianta botar, assim, a gente fala do mundo e tal, beleza, as pessoas que estão fora da igreja, por incrível que pareça, as estatísticas, isso no hemisfério ocidental inteiro, em sociedades que têm, vamos pegar aí classe média alta, países um pouco mais desenvolvidos, nós estamos em São Paulo, que é o centro econômico do Brasil, isso afeta, as pessoas elas estão tendo menos relações sexuais. Estou falando de pessoas solteiras que não conhecem a Cristo. Elas estão tendo menos relações sexuais, elas estão bebendo menos álcool, elas estão praticando mais exercícios e elas estão participando menos da noite. Isso tem diminuído. Por que isso está acontecendo? O que está levando a sociedade nessa direção? Eu não estou nem falando da igreja. Agora, a igreja ela é importante ela se mobilizar para ajudar essa geração que está passando por isso a encontrar nesse espaço social que a igreja cria, nesse espaço de relacionamento, um ambiente onde eles sejam de fato encorajados a tirar esse peso de resolver tudo nos seus 20 anos, nessa fase da vida. Baixar, calma, é aquela história do... Você vai jogar contra um time mais forte que o seu, os primeiros 15 minutos você vai sofrer. Isso são os 20 anos. Depois dos 15 minutos, você vai começar a botar a bola no chão e pensar o que você vai fazer. São seus 30 anos. Como que eles dizem, tem que saber sofrer. Exatamente, você só vai começar a tocar a bola e criar jogada quando você estiver nos seus 40. Mas você pode, a gente precisa aprender a ensinar essa juventude. Quer dizer que então agora, ano que vem, eu paro de sofrer. Que eu faço 30. Você já vai começar a graças a Deus. Eu já disse pra ele que a partir do ano que vem, tudo que ele fizer agora é culpa dele. Exatamente. Até agora foi culpa do pai dele. Nessa fase... O que eu não sofri nos últimos 28, eu sofri com 29, velho. Então, misericórdia. Eu acho que vai ser legal a gente encontrar um meio de ajudar essas pessoas, os nossos jovens, a tirarem o peso das costas e entender que as coisas não se resolverão de uma hora para outra. Eles não precisam se matar, para as coisas se matar em vários aspectos, né? Que a vida é uma maratona. Segundo, eles não precisam ficar tão desesperados, eles podem começar a olhar para o lado, tentar encontrar alguém. Nós precisamos encorajar, essas pessoas precisam se encorajar e essas pessoas precisam dar passos. E teve uma situação que eu aprendi com uma missionária nossa, essa que sofreu um acidente lá na Polônia, marcou minha vida. Ela não é casada até hoje, nós falamos muito pouco, né? Ela é quase a minha idade, ela não é casada ainda, mas quando nós trabalhávamos juntos na Hungria, ela tinha ali seus 30 anos de idade, bonita, uma moça bonita, resolvida, americana, uma pessoa assim, muito especial. Ela falou para mim e para minha esposa que ela, em algum livro que ela leu, ela aprendeu algo que mudou a vida dela. Ela vivia uma vida, ela tinha a própria casa que ela alugava, ela tinha uma vida meio espartana, assim, bem simples. Quando ela abriu o entendimento para o seguinte fato, eu tenho que aprender a viver minha vida e não ficar esperando o meu príncipe chegar. Então, ela decorou a casa do jeito que ela queria, ela fazia as coisas que ela queria, ela se vestia bem, ela começou a se cuidar, ela começou a viver a vida para ela. Tava ter uma vida. Exatamente. Ela pensou o seguinte, se eu começar a viver, ser uma pessoa alegre, desfrutar da minha vida, daquilo que eu tenho tido a oportunidade de aproveitar, isso automaticamente eu vou viver mais feliz, eu vou viver mais saudável, eu vou viver mais satisfeita. Quem sabe uma outra pessoa vai olhar para isso e vai falar, cara, pessoa para cima, porque quando a gente se preocupa muito, a gente fica para baixo. Quando a gente fica para baixo, a gente tende a se fechar em nós mesmos. Quando nós tendemos a nos fechar em nós mesmos, nós tendemos a afastar pessoas.
Então, se a gente aprender a viver uma vida mais leve e fazer uso desse espaço tão legal que é a igreja, para conhecer novas pessoas, para desafiar essas limitações sociais que são impostas, e nos angustiarmos menos, e buscar em oração, e buscar conselho, e contar com a ajuda de amigos também, porque não existe nada melhor na formação de relacionamento do que amigo. Não é rede social, não, amigos na igreja ali. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você, muito claro tudo isso que você falou, mas você está dizendo que então nós temos que ajudar as pessoas a tirarem esse peso lá na igreja, deixá-las viver nessa fase formativa, 25, 26, 27 anos, sem peso. Entender que tem o peso, sim, tem um desafio, sim. Tá. Mas calma, não é o fim não vamos pressionar. Isso. Mas que depois que essa fase formativa se dá, se torna um pouco mais desafiador conseguir um relacionamento. Isso. Então, você nota que tem um jogo aí, uma tensão, de dificuldade. Uma tensão. E como a gente incentiva, calma, não tem pressa, vai em paz, mas lá na frente vai ser mais difícil. Cara, criando comunidade desde cedo. E estabelecendo meios dessas pessoas estarem em comunhão umas com as outras e reconhecer, especialmente respeitar o fato de que essa geração que hoje está nessa faixa etária, eles não são muito dados às piadinhas, às pressõezinhas, às forçações de barra. Mas, de alguma maneira, a gente vai ter que entender como é que nós criamos um ambiente supernatural e encorajador para que essas pessoas não tenham medo de se relacionar. Porque, muitas vezes, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Eles ficam ouvindo o tempo inteiro falar na igreja que você tem que casar, você tem que ter família, você tem que casar, você tem que ter família, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar do seu marido, tem que cuidar dos seus filhos. Aí o cara está pensando, não tem nem onde cair morto, eu não tenho nem maturidade para encarar um relacionamento. O que eu tenho para oferecer para uma pessoa? Criar um ambiente e falar, cara, você está num processo de... Juntos nós chegaremos lá, fica tranquilo, vamos caminhar juntos, vamos depender do Senhor, nos encontremos no Senhor, vamos buscar saúde emocional, espiritual no Senhor, caminhando juntos em comunidade, em comunhão, participando de pequeno grupo, participando daquelas atividades ali, nesse ambiente que nós criamos diante do Senhor, orar uns pelos outros, encorajar, ser amigo e colocar as pessoas em contato. Mas sabe que essa pressão para o casamento muito cedo também vem de uma cultura religiosa que nós temos, onde o nosso grande inimigo é o sexo, né? O sexo fora do casamento, e é errado, é pecado. Deus não fez para esse ambiente. E é uma preocupação legítima do Paulo em do Paulo, isso. 7. Mas aí o pai, normalmente, a igreja também vem com essa carga cultural de, olha, melhor casar logo, né, do que fazer errado. Mas aí que tá, será que todos os pais são assim agora? Porque os pais dessas pessoas, vamos pensar aí a pessoa que está começando seus 20 anos. Os pais dessa geração, eles têm quase a nossa idade. Eles já têm uma cabeça um pouco diferente dos nossos pais. Sim. Eu sei que há preocupação com a sexualidade, com a exploração indevida da sexualidade. Isso aí tem que haver por parte da liderança da igreja, por parte das famílias. Isso tem que haver. Mas isso não pode servir como um impeditivo, como para amarrar ninguém. Isso não pode servir como você jogar aquela velha expressão, jogar o bebê fora junto com a água do banho. Não é uma coisa ou outra coisa, é uma coisa e outra coisa. Ao mesmo tempo que nós ensinamos a santidade, a você se identificar com Cristo, encontrar a sua identidade em Cristo, encontrar a sua satisfação em Cristo como aquele que te dá todas as coisas, como aquela missionária, aprender a viver uma vida do jeito que você gosta, entendendo que na hora certa as coisas acontecerão, o Senhor ele vai conduzir a tua vida, ao mesmo tempo que você tem que tudo tem que caminhar junto. Uma esperar o tempo de Deus em Deus. Esperar o tempo de Deus em Deus. E aí caminhar. E aí nós, que somos os amigos, que somos aquelas pessoas que estarão ao lado deles, junto com o restante da igreja, criar esse ambiente. Para desenvolver. Quantos homens imaturos não conseguem encontrar um relacionamento por sua imaturidade? Mas na igreja ele tem homens maduros para caminhar, para apoiar, para ensinar. Mas não é só isso, não. Às vezes o cara é imaturo e ele só vai amadurecer se ele encontrar um relacionamento, cara. Às vezes o rapaz ele é bobão, mas a partir do momento que ele encontrar uma moça, ele vai acordar para a vida. Agora, não, ele é muito bobão. Às vezes a moça é muito assim, mas ela só vai tomar o jeito a hora que ela encontrar uma pessoa. A hora que você se vê responsável por uma outra pessoa que depende de você, que depende emocionalmente de você, que vai ter que construir um futuro financeiro com você, que vai ter que construir a sua espiritualidade junto com você.
cara, ou você acorda ou você acorda. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai, não tem jeito. A humanidade é assim. Agora, se a gente ficar esperando... a sociedade está criando esses mecanismos de proteção ilusórios, e nós, na igreja, nos juntarmos à sociedade na criação desses mecanismos ilusórios, porque é muito frouxo, porque é isso, porque não tem futuro, porque, camarada, você não tem um plano de 5 anos, então você não pode casar com a minha filha. Sabe, a gente tem que impor um limite. Agora, só colocar uma pimentinha nisso rápido. Agora, não pode ter uma coisa também que a gente está perdendo. Se o processo formativo é um pouco mais tardio, e depois desse processo formativo vem um relacionamento, a gente está dizendo assim, eu preciso ter isso para chegar ali. E isso... O casamento também não tem uma natureza da possibilidade de construirmos coisas juntos? Não, desculpa. É bom você falar isso. Eu não estou querendo dizer que... porque não o processo, devemos casar cedo. Isso, não, eu não estou querendo dizer porque que o processo formativo ele atrasou, nós temos que automaticamente atrasar a busca para um relacionamento. Não é isso. Eu estou falando que nessa... Que é natural ver isso acontecer, mas que deve haver, pode haver todo o incentivo por parte da família e por parte da igreja para que as pessoas, mesmo dentro do processo formativo que é mais tardio, para elas se encontrarem. Sabe por quê? Porque um rapaz na faculdade, às vezes um rapaz na faculdade que está se matando de estudar e tem que trabalhar para pagar aquela situação toda, ele vai encontrar uma moça como ele encontrava 20, 30 anos atrás, que vai ajudar ele naquele processo. Sim, cara, e isso você tocou num ponto importante. É outra coisa que o solteiro precisa ter em mente. Ele não vai construir o futuro dele sozinho. É isso aí. É muito melhor nós construirmos o nosso futuro com alguém. Você não precisa resolver a sua vida toda para encontrar alguém. Você vai resolver a sua vida junto com alguém. Não é aquela velha frase, sozinho eu vou mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Porque se eu falar, cara, eu sozinho, a não ser que eu seja brilhante, eu não vou construir uma vida, eu vou esperar comprar minha casa, meu carro, blá, 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 para eu encontrar alguém. Não, eu não posso encontrar alguém que vai me motivar ainda mais. Você acha que vamos lá, no livro de Ruth, o livro de Ruth é história impressionante. O que motivou a Ruth a ir para um campo para colher espiga, basicamente catando esmola? Era o fato de que ela tinha uma sogra para cuidar, cara. Se a Ruth não tivesse ninguém para cuidar, a Ruth podia ter encostado na rede e falar, quer saber? Eu vou casar com o primeiro otário que aparece aí, eu vou me vender como prostituta, ou vou voltar lá para casa do meu pai, meus irmãos mais velhos que cuidam de mim. Não, Ruth saiu de Moabe, foi para Israel, chegou lá em Israel, virou para a sogra dela e falou, sogra, estou levantando, vou trabalhar porque a senhora precisa comer, eu preciso comer, eu sou responsável por ti. Foi lá e Deus agiu, cara. Quando a graça encontra a desgraça, ela produz provisão, ela produz direção. Você vê? Vamos pôr no Instagram essa frase? A gente precisa pôr no Instagram. Quando a graça encontra desgraça, produz provisão. É isso aí. Eu gostei mais do sozinho você chega mais rápido. Essa é gestão aplicada ao casamento. Junto você chega mais longe. Isso é maravilhoso. É um livro de casais do John Maxwell. Boa. Essa frase da universidade da família. Gente, o que fica para nós desse episódio é que se você é membro de igreja e tem solteiros na sua igreja, olhe para essas pessoas. Abrace-os, traga-os para sua casa, vivam a vida juntos. Se juntos, nós como comunidade, nós temos tudo o que precisamos em Cristo, seja o alento, seja a companhia para essa pessoa. Porque tudo aquilo que a gente está atribuindo ao casamento, Jesus pode dar de forma maior e melhor, né? Porque enquanto a gente continua atribuindo a nossa identidade ao casamento, o não casado vai dizer, então eu não sou ninguém. Mas em Jesus ele tem uma identidade. Enquanto eu estou dizendo que eu só vou ter companhia e não vou morrer sozinho pro resto da vida porque eu tenho alguém para morrer do meu lado, Jesus me deu uma família maior do que o meu cônjuge para participar. E enquanto eu estou dizendo que se eu não tiver condições de ter filhos e produzir riquezas para uma família, eu não tenho propósito para acordar de manhã para trabalhar, Jesus me deu um propósito muito maior do qual viver do que ter uma profissão e bancar a escola dos meus filhos. Exatamente. Jesus me deu uma missão pela qual eu posso viver e acordar todo dia de manhã. E eu acho que isso é uma coisa que falta na maneira como a gente cuida do nosso solteiro na igreja. De dizer pra ele, cara, você tem um motivo pra acordar de manhã e esse motivo não precisa ser sua esposa. Você tem um motivo pra acordar de manhã e não é pagar a conta dos seus filhos. Jesus te deu motivos pra acordar de manhã que são maiores e mais excelentes do que esses. Né? Eu queria, assim, uma última coisa para dizer, especialmente para quem está lidando com, está observando as pessoas e se preocupando com isso. Respeite a resolução daquele que não quer casar, daquele que não quer entrar num relacionamento. Peça opinião para quem não te pedir. Isso, não, respeite não, eu vou adiante. Respeite a resolução daquele que não quer se envolver num relacionamento com outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, não perca a oportunidade de conscientizar essa pessoa de que isso pode ser uma boa escolha.
e respeite a dor daquele que não encontrou alguém, mas que quer encontrar, mas conscientize essa pessoa que ainda que ela não encontre alguém, isso também não é o fim do mundo. A gente tem que aprender a respeitar a resolução e respeitar a dor, mas ao mesmo tempo conscientizando as pessoas de que existe um outro caminho e que esse caminho pode ser uma coisa boa também. Ou seja, não seja um chato e seja um crente, né? É por aí. Não seja um sem noção, né? Ficar fazendo piadinha com o solteiro, babaca, né? Chegar, e aí, tá solteiro ainda, né? Aliás, agora fale solteiridade. Solteiridade. Que é um neologismo. Eu chequei no dicionário aqui. Isso aí, cara. Gente, esse foi o Fora de Sala. Sabe o que você podia fazer agora? Manda esse episódio para aquele seu amigo solteiro. Né? Isso aí. Então, melhor do que isso, pense agora, você como líder de grupo pequeno, como professor na sua comunidade, como membro de alguma comunidade, abra os olhos. O que eu vou fazer para um jovem, que eu vou fazer para uma senhora para uma solteira? senhora solteira. Né? Exatamente. Quem está almoçando com você no domingo? Você vai almoçar num restaurante? Chame alguém. Você vai na sua casa? Chame alguém. Podia lançar a campanha, né? Hashtag adote um solteiro. É isso aí. Né? É isso Podia aí. fazer o adote um solteiro. Cara, o Lucas, quando a gente tá chegando perto do final. do final do mês, foi muito legal. Eu sinto o Lucas numa angústia incrível. Porque ele fala, vai dar errado. Para. Melhor parar, então. Então, gente, pra gente acalmar o Lucas e não Hashtag correr adote mais um solteiro. riscos. Obrigado pela sua companhia até aqui. Apoie esse programa. Acessa lá, apoia.se/fora de sala. Ajuda a gente a continuar com esse programa e a gente se vê por aí. Amém.